Você abraça quem você evitou o ano inteiro. Sorri para quem você criticou pelas costas. Manda mensagem carinhosa para quem você ignorou durante meses. E de repente, só porque é fim de ano, todo mundo vira gente boa. Todo mundo vira família, todo mundo vira amigo. Como se bastasse um brinde, uma ceia, uma contagem regressiva para apagar tudo o que veio antes. Como se bastasse dizer Feliz Ano Novo para fingir que você é outra pessoa. Mas você não é. Você é a mesma, só que agora com purpurina. Se inscreve, porque o que vem depois só faz sentido para quem fica. Você já reparou como seu corpo sabe antes de você? Você está escrevendo Feliz Ano Novo e sua mão escreve automático, mas por dentro tem um negócio duro, uma pequena contração no estômago, como se a frase tivesse gosto, como se fosse uma comida bonita, com ingrediente estragado. E você sente isso e mesmo assim manda, porque dezembro não é um mês. Dezembro é um acordo silencioso. Por alguns dias a gente finge que não aconteceu. Não é espírito natalino. É suspensão temporária da verdade. E você entra. Você entra porque sabe exatamente o que acontece com quem não entra. Vira o estranho, o amargo, o difícil, o que estraga o clima, o que não sabe viver. Então você sorri. E o sorriso tem uma textura específica quando é socialmente obrigatório. Ele não abre o rosto, ele segura, ele trava. Ele é mais músculo do que emoção. Você reparou nisso? Reparou que seu sorriso de dezembro não é alegria, é contrato. Agora, presta atenção no detalhe que seu corpo denuncia e sua cabeça tenta chamar de normal. Quando você sorri desse jeito, sua garganta aperta um pouco, seu maxilar fecha e seu peito não expande, porque seu corpo sabe o que você está fazendo ali. Você não está celebrando, você está pagando uma taxa. A taxa de não ser o problemático, a taxa de não ser aquele que quebra o clima, a taxa de continuar pertencendo, mesmo se sentindo falso por dentro. E é aqui que o roteiro começa a ficar perigoso, porque ele vira um espelho que você não consegue desviar. Se você odeia a falsidade, por que você participa? Você participa porque dezembro não é sobre carinho. Dezembro é sobre punição social. Você aprende cedo que quem não entra no teatro vira o vilão da noite. Então você entra. E o seu corpo de novo registra isso como ameaça. Por isso o estômago contrai. Não é nervoso, é coerência tentando voltar. Você já reparou como todo mundo fica bonzinho em dezembro? Como aquele parente que te tratou com indiferença o ano inteiro, de repente quer saber como você está. Como aquele colega de trabalho que nunca te cumprimentou, agora está organizando amigo secreto e chamando todo mundo de família. Como aquela pessoa que te deixou no vácuo por meses agora, manda áudio dizendo que te ama, que você é especial, que ano que vem vocês vão se ver mais. Você lê aquilo e sente. Sente o cheiro da mentira, sente o peso da encenação, sente a falsidade escorrendo por cada palavra. Mas você responde. Você também manda um coração, você também diz saudades, você também escreve vamos marcar, sabendo que não vai marcar. E aí vem a primeira microvirada. Não para te ensinar, mas para te tirar do lugar confortável, onde você só acusa o outro. Você chama isso de educação, mas é covardia social. Porque educação de verdade não dói no corpo desse jeito. Quando é educação, seu corpo fica inteiro. Quando é covardia, seu corpo se contrai e você chama de normal. E é aqui que você começa a entender por que dezembro é tão venenoso. Ele te obriga a fazer coisas bonitas, por motivos feios. E motivos feios sempre cobram. Cobram no seu humor. Cobram na sua paciência. Cobram naquele cansaço depois de 2 horas de festa, como se você tivesse corrido sem sair do lugar. Agora segura isso porque vai voltar. Cansaço de dezembro não é de gente, é de personagem. Você está atuando. E atuar por horas te drena mais do que qualquer trabalho físico, porque você precisa vigiar sua face, sua voz, sua reação, sua frase certa na hora certa. Você está em estado de vigilância. E vigilância contínua é sinal de perigo. Só que aqui o perigo não é um assaltante. É a possibilidade de alguém perceber o que você sente de verdade. E é aqui que entra o personagem central. Não como citação, não como comentário, mas como presença na cena. Imagina Sartre sentado na mesa, em silêncio. Não o Sartre de livro.
O Sartre como homem no canto, cigarro parado, olhar limpo demais. Você brinda, ele não brinda, você ri, ele não ri. Ele te observa no momento exato em que você diz Feliz Natal e sente o estômago contrair. E ele não te perguntaria por que você está triste. Ele diria baixo, como se fosse óbvio. Você escolheu isso. E é isso que te atravessa. Porque você não quer admitir que escolheu. Você quer dizer que é assim, que tem que ser, que é a família. Mas família não te obriga a mentir. O que te obriga é outra coisa. Medo de custo. Medo de pagar com rejeição o preço de ser real. Então você participa do ritual e chama de amor. Só que seu corpo não chama de amor. Seu corpo chama de esforço. E esforço é o primeiro sinal de que você está fabricando algo que não existe. Agora entra o loop que segura até o fim. Você acha que dezembro revela que todo mundo é falso. Mas talvez dezembro revele outra coisa, bem pior. Que a pior coisa é você perceber que você consegue. Que você consegue ser carinhoso. Que você consegue dizer palavras bonitas. Que você consegue abraçar. Você consegue, só que você não sustenta. E isso muda tudo. Porque a partir do momento em que você prova para si que consegue, a desculpa "eu sou assim mesmo" começa a apodrecer por dentro. E apodrecer por dentro tem um cheiro. Você sente quando vai deitar depois da confraternização e a mente fica acesa. Você sente quando o corpo está cansado, mas o sono não vem. Você sente quando você revive uma frase que falou e pensa, "eu não sou isso". Agora presta atenção na maldade elegante que dezembro cria. Dezembro oferece absolvição sem confissão. Você manda a mensagem, compra o presente, aparece na ceia, e por alguns segundos vem uma sensação curta, quase um suspiro interno. Você chama de clima bom, mas é alívio. E alívio aqui é o sinal mais perigoso. Porque alívio significa, pronto, ninguém pode me acusar. Não é eu fui verdadeiro, é eu me protegi. E proteção é o outro nome do teatro. Você chama isso de bondade. Mas é defesa reputacional. E aqui vem outra micro virada, para você sentir no corpo. Você não quer ser visto como frio. Não porque você ama, mas porque você tem medo de parecer errado. Você quer ficar dentro, você quer pertencer. E pertencer sem verdade é o tipo de pertencimento que cobra juros. Você paga juros em janeiro. Você paga juros na forma de distância. Porque depois do espetáculo, você volta para o seu normal. Você volta a não responder. Volta a adiar. Volta a se esconder. Volta a viver como se ninguém importasse. E ninguém estranha. Porque o pacto era esse. Só que seu corpo estranha. Seu corpo registra uma incoerência e chama de cansaço de fim de ano. Mas não é fim de ano. É fim de mentira acumulada. E agora eu vou colocar você dentro da situação. Não com teoria, com cena. Você tá na cozinha pegando gelo. A música tá alta na sala. Alguém grita, família. Você sorri sem querer. E quando você vira de costas, o sorriso cai. Cai antes de você chegar na pia. E nesse segundo exato, seu corpo fala a verdade. Se ninguém estivesse olhando, você não estaria ali. E é por isso que dezembro é sobre plateia. Plateia é o que transforma gesto em performance. E performance é o que transforma vida em imagem. Agora vem a primeira virada estrutural real. Aquela que muda a interpretação do começo. Você achava que dezembro era sobre amor. Dezembro é sobre reputação. Por isso o carinho de dezembro acontece em grupo. Por isso tem foto. Por isso tem legenda. Por isso tem marcação. Por isso tem amizade secreta, com gente que não te olha no corredor em abril. Porque o objetivo não é vínculo, é parecer vínculo. E parecer vínculo é mais barato do que sustentar vínculo. Sustentar vínculo exige presença em dias comuns. Exige mensagem em terça-feira sem motivo. Exige conversa sem evento. E evento é o que dezembro te dá justamente para você não precisar disso. Agora deixa Sartre voltar, porque ele não pode aparecer uma vez e sumir. Imagina você levantando a taça fazendo o discurso automático. Que ano que vem seja melhor. E Sartre, sem agressividade, só com aquela frieza que não deixa você escapar, te interrompe com uma pergunta mínima. Melhor para quem? E você tenta responder. Você não consegue. Porque melhor ali não é projeto, é sedativo. Você promete para dormir. Você promete para não encarar que você não quer pagar o preço da vida que diz querer.
E aqui entra uma microvirada que te desarma. Você não falha porque é fraco. Você falha porque o ciclo te beneficia. Ele te dá duas recompensas ao mesmo tempo: o prazer de se sentir bom em dezembro e a permissão de continuar igual em janeiro. Você ganha o crédito moral sem o custo moral. Isso não é inocente. Isso é um sistema. E você participa porque é confortável. E conforto moral é a droga mais limpa que existe, porque ninguém te chama de viciado. Ninguém percebe, só o seu corpo percebe. Ele percebe quando seu peito pesa depois do abraço. Ele percebe quando sua garganta aperta depois de dizer te amo para alguém que você não suporta. Ele percebe quando você volta para casa e sente um vazio que não combina com noite feliz. E aí você tenta explicar dizendo, fim de ano me drena. Não, o que te drena é encenar coerência, porque coerência não se encena, coerência se pratica. E é por isso que você fica com raiva de dezembro. Dezembro te obriga a representar uma versão que você sabe que não sustenta. Agora entra a segunda virada estrutural, mais profunda, mais desconfortável. O problema de dezembro não é que ele é falso, é que ele treina você a aceitar uma vida onde o verdadeiro só acontece em ocasiões. Você começa a viver por ocasião. Ocasião de pedir desculpa, ocasião de amar, ocasião de se importar, ocasião de ser humano. E o resto do ano vira intervalo. Você empurra tudo para uma data porque a data te dá desculpa. É Natal, então eu faço. E esse então é o veneno. Porque ele revela que, sem o calendário te empurrando, você não faria. E se você não faria, então o gesto não é caráter. É rito. E rito sem verdade é só superstição social. Você acende luz para não olhar o escuro. Agora coloca você dentro de outra cena e presta atenção no corpo. Você está escrevendo saudades. E antes de apertar enviar, você sente um segundo de hesitação. Não é porque você não sabe escrever. É porque você sabe que é mentira. E nesse segundo, seu dedo fica suspenso. Você poderia parar ali. Você poderia não mandar. Mas aí vem a imagem da pessoa pensando mal de você. Vem a imagem da família comentando. Vem a imagem de você sendo o frio. E você manda. Não por amor, por medo. E medo não sustenta a relação. Medo só sustenta a máscara. E máscara, com o tempo, te deixa sozinho mesmo cercado de gente. Agora Sartre volta de novo, atravessando o texto como faca. Ele não te chamaria de hipócrita. Ele chamaria de fugindo da liberdade. Porque é isso que você faz quando diz, tem que ser assim. Você tenta transformar escolha em destino para não assumir responsabilidade. E responsabilidade é o que você mais evita, porque responsabilidade quebra o seu álibi favorito. Eu sou assim. Não, você se acostumou assim e costume é só repetição com desculpa. Agora uma microvirada que aumenta o custo. Talvez dezembro não revele quem é falso. Talvez dezembro revele quem aguenta se trair com sorriso. Porque tem gente que mente e não sente nada. Essa gente dorme bem. O problema é quem sente. Quem sente e participa mesmo assim. Quem sente o estômago contrair e manda o feliz ano novo com o coração. Essa pessoa não é má. Essa pessoa é dividida. E viver dividido é o começo do cinismo. Cinismo é vergonha que você transformou em ironia para não sangrar. Você vira aquela pessoa que ri de tudo, que critica tudo, que diz ninguém presta e acha que isso é lucidez. Mas lucidez sem coragem é só defesa. E defesa constante vira solidão. Agora vem a terceira virada estrutural e ela vira o alvo completamente para dentro. Você estava achando que dezembro te irrita por causa dos outros. Mas talvez dezembro te irrite porque ele prova que você consegue ser a versão certa e escolhe não ser. E isso faz uma coisa invisível com você. Você começa a perder respeito por si mesmo, não de forma dramática, de forma silenciosa. Você continua se achando uma boa pessoa, só que no fundo você sabe, eu só sou bom quando estou sendo visto. E essa frase, quando nasce, muda o seu corpo. Você fica mais duro, mais impaciente, mais tanto faz. Porque você não quer sentir a vergonha de perceber que sua bondade tem horário. E bondade com horário não é bondade, é agenda. Agora coloca o personagem em ação de novo, porque ele tem que viver dentro da cena, não comentar de fora. Imagina a mesa. Alguém diz, vamos tirar uma foto.
todo mundo se junta, você encosta em quem você evitou o ano inteiro. Você sorri. Sartre dá um passo para trás, não por frieza, por precisão. Ele olha para sua mão no ombro do outro e percebe o detalhe que ninguém quer ver. Sua mão tá leve demais. É o toque de quem quer parecer perto sem estar. E ele não fala. Ele deixa o silêncio durar 2 segundos a mais do que o socialmente aceitável. O suficiente para você sentir aquele desconforto na pele. Porque é você que não aguenta o silêncio. Não é ele. Você não aguenta porque no silêncio a verdade aparece. Você tá ali performando intimidade. E intimidade performada é o velório da intimidade real. Agora vem a 4ª virada estrutural. A mais cruel, porque tira o último conforto. Dezembro não é o mês em que as pessoas fingem ser boas. É o mês em que elas tentam provar por uma noite que não são tão ruins quanto foram consigo mesmas o ano inteiro. Não é sobre você ser falso com os outros. É sobre você ser falso com a própria vida. Porque tem um tipo de mentira maior acontecendo. Você não tá só dizendo Feliz Natal para alguém. Você tá dizendo para você mesmo, eu sou uma pessoa que ama. E isso te dá alívio. E esse alívio é a droga. Você relaxa por segundos e chama de paz. Mas quando a decoração sai, quando a música acaba, quando janeiro volta, você percebe o que era. Anestesia estética. Luzinha, comida, cheiro, barulho, distração para você não ouvir o que você virou no silêncio. E é aqui que a ameaça existencial cresce de verdade. Se você repetir isso por anos, você não vai perder pessoas por briga. Você vai perder por desistência. As pessoas não explodem quando desistem. Elas somem por dentro. Elas continuam respondendo Feliz Natal. Mas é educação. E educação é o velório social de uma relação. E aí você vai olhar para sua vida e perceber um horror elegante. Você não tem vínculos, você tem rituais. Rituais de manter aparência. Rituais de não ser acusado. Rituais de estar tudo bem. E o corpo de novo vai ser o primeiro a te acusar. Ele acusa com um peso no peito depois da festa. Ele acusa com aquela irritação sem motivo. Ele acusa com o cansaço de ser 2 pessoas. Uma de dezembro, outra do resto do ano. E agora eu vou fechar sem consolo, sem saída fácil, sem motivação, só com a lente que fica. Se você só consegue amar quando todo mundo está olhando, você não ama. Você performa. E performance não sustenta ninguém, nem você. Dezembro não te deixa mais humano, só te dá um palco para fingir que foi. Se isso fez sentido, se inscreve. E comenta só a frase que não saiu da sua cabeça.